Antes de você encarnar aqui na Terra, você recebeu uma missão. E ao chegar aqui, quando você estivesse pronto, você poderia cumprir essa missão. Só que quando a gente entra nessa vida aqui, nesse corpo físico, a gente passa por um véu da ilusão. E a gente acaba esquecendo quem a gente foi e o que a gente veio fazer aqui. Esse esquecimento, ele traz muito sofrimento para nós, porque a gente fica perdido, a gente tá, mas o que eu vim fazer aqui? Sabe, às vezes você sente aquela sensação de vazio, do tipo, parece que tá faltando alguma coisa, mas eu não sei o que é. Se você se pergunta isso constantemente, o que você veio fazer aqui? Se você não tá feliz com o seu trabalho ou com a sua vida em si, tem alguma coisa que falta. Às vezes você tem tudo que você gostaria, um trabalho bom, mas ainda assim você sente um vazio, como se você não pertencesse a esse lugar, como se você tivesse que fazer alguma coisa. É uma sensação meio esquisita, parece que eu tenho que fazer algo, mas o quê? Isso, essa sensação esquisita de parece que eu tenho que fazer algo, é um chamado da sua alma. A sua alma envia uma informação para você. Quando você está pronto, olha só, quando você está pronta para a sua missão, a sua alma envia um chamado, um sinal. E aí você começa a sentir esse sinal. Esse sinal nem sempre a gente consegue perceber o que é. Às vezes a gente só sente uma sensação do tipo, parece que tem que fazer algo, mas a gente não consegue saber o que é. Quando a pessoa tem muitos bloqueios, muitas barreiras, ela não consegue traduzir o sinal, porque a alma fala em frequência, fala em energia. Porque a alma fala na linguagem da frequência, da energia. E se a gente não está na mesma frequência, a alma envia uma informação e você não consegue entender. A gente não consegue traduzir. E aí a gente só sente, nossa, parece que eu tenho que fazer alguma coisa. A gente fica assim meio perdido, parece que eu tenho que fazer alguma coisa, mas não sabe o que é. A gente deveria, na hora que vem esse sinal da nossa alma, a gente deveria, nossa, agora está na hora de eu fazer isso aqui. Só que a maior parte de nós está bloqueada. A gente não sabe, a gente só sente que tem que fazer alguma coisa. Mas o que é esse bloqueio? Esse bloqueio, ele normalmente se dá porque quando a gente chega aqui na matéria, a vida aqui é bem diferente do plano espiritual. A escola nos molda de determinada forma, a família nos molda do jeito que eles gostariam que a gente fosse, a sociedade diz que a gente tem que ser assim, assim, assado, a mídia fala que a gente tem que ser desse jeito. Então a gente é moldado numa caixinha, onde as pessoas à nossa volta criam expectativas de como a gente deve se comportar, de como a gente deve ser e sentir. Então a gente acaba seguindo aquelas normas. E nisso a gente começa a esquecer a nossa própria essência. E aí, isso é uma das maiores coisas que bloqueia a verdadeira informação, porque ela é totalmente diferente de algo que você está acostumado a viver. Não que a sua missão de vida seja algo muito estranho, não é isso. Mas às vezes você foi por um caminho, ou às vezes andou de uma determinada forma na sua missão, que fez você desviar da sua própria essência. Outros bloqueios podem ser questão de traumas, de karmas de vidas passadas que não foram resolvidos. Então isso trava tudo. Se a sua vibração não está na mesma vibração da sua missão de vida, você não consegue acessar. Você está aqui, a sua missão de vida está aqui. Você não consegue descobrir o que é. Por isso é preciso limpar os bloqueios, limpar os traumas, as karmas de vidas passadas, limpar tudo isso para que você consiga, fazer isso aqui. Quando você chegar nessa frequência aqui, você simplesmente acessa a sua missão. Não quer dizer que você tenha que aumentar um número de frequência, tantos hertz, 600, 700 hertz, não é um número específico. É uma forma de falar para você entender que é só fazer algumas limpezas que você acessa a missão, porque ela já está dentro de você. É aí que está. As pessoas pensam que é algo mágico que vai acontecer para elas conseguirem acessar a missão, que é muito difícil, que tem que fazer um monte de coisa, só que não. Já está dentro de você, porque você nasceu configurado para essa missão. Só que para que você consiga fazer ela, você precisa lembrar. Então é só tirar alguns bloqueios. Porque assim, como você já está configurado para fazer essa missão, já está dentro de você. Por isso é possível você conseguir acessar. Você não precisa fazer um monte de coisa mirabolante. Na maior parte das vezes, é só um empurrãozinho para você lembrar. E é isso que se trata o portal da missão. É um desafio de 22 dias. Sério, só 22 dias para você conseguir descobrir qual é a sua missão. Então ali eu te dou algumas tarefas bem simples para você fazer, super simples, sério, bem simples de fazer, para você relembrar a sua missão, porque ela já está em você. Você só precisa lembrar. Então ali você vai resgatando algumas informações, trazendo algumas informações à tona e a gente vai montando um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça você vai montando no final do desafio. Cada pecinha que você for trazendo durante esses 22 dias,
monta no final um quebra-cabeça. E é muito simples. E para isso, além dessas tarefas pequenas e simples que eu vou te dar para fazer, tem também o acesso aos seus registros akáshicos. Ali dentro desse portal tem um áudio gravado onde eu ajudo você a acessar os seus registros akáshicos. Você vai junto comigo para a biblioteca de registros akáshicos, porque todos nós podemos acessar os registros akáshicos. A espiritualidade nos autoriza e vai junto com a gente até lá, os registros, acessar essas informações. De uma forma bem simples, eu vou te ajudar a acessar as energias que estão bloqueando você de acessar a sua missão e também, principalmente, saber qual é a sua missão. Então tem vários exercícios, tem também o alinhamento da missão, que é uma prática que você pode fazer sempre que você sentir necessidade de se alinhar com a sua missão. Porque às vezes o que a gente faz? A gente está na missão e aí a gente vê os outros fazendo, mas fulano faz assim, a gente vai lá na rede social, fulano faz desse jeito, eu acho que eu tenho que fazer assim, a gente meio que desconecta ou sai um pouquinho do lado, assim, nossa missão é para cá, a gente está indo para cá. Então, com o alinhamento da missão, que tem junto nesses 22 dias, você vai conseguir voltar para alinhar a sua missão. Foi assim comigo. Eu estava fazendo a minha missão de vida, eu já sabia qual era, só que eu estava fazendo de um jeito que não era para eu fazer, porque cada um de nós tem uma essência. Eu, sem me dar conta, estava fazendo como as outras pessoas estavam fazendo, quando cada um tem um jeito de fazer. Então, isso é legal também, se você já souber qual é a sua missão, mas você não souber de que forma ela tem que ser feita, ou se você está fazendo a sua missão e ela não está dando certo, é porque você não está na sua essência. Então, esse desafio serve tanto para quem não sabe qual é a missão, quanto para quem já sabe qual é a missão, mas ela não está dando certo ainda. Então, ali nos registros akáshicos, você vai conseguir entender como que funciona a sua missão, qual é o jeito que você tem que fazer. Você vai entender também através do alinhamento da missão, conseguir se conectar com o seu eu verdadeiro, com o seu eu superior, para que você possa fazer a sua missão do jeito que ela é para ser feita. O portal da missão é algo simples de fazer, qualquer pessoa consegue fazer. E eu ainda coloquei um valor bem acessível para que mais pessoas consigam se conectar com a sua missão de vida, para que você entenda o que você veio fazer aqui e como você deve fazer a sua missão, qual é a sua essência. E o acesso é vitalício, ou seja, sempre que você quiser refazer para atualizar a sua missão, você pode, porque assim, às vezes a gente tem várias missões de vida. Algumas podem ser temporárias, isso eu vou falar ali no portal também. Elas podem ser temporárias, ou seja, elas vão durar alguns meses ou até mesmo alguns anos, 5, 10 anos, 2 anos. E aí, quando encerra a missão, normalmente a gente não sente mais conexão com aquilo. O universo começa a nos mostrar, não é mais isso que é para você fazer. E às vezes a gente dá uma bloqueada de novo e não consegue saber qual é a próxima missão. Você vai ter acesso vitalício ao portal da missão, você pode fazer de novo esses 22 dias, ou somente o acesso aos registros akáshicos, ou a parte do alinhamento da missão. O objetivo é você se conectar com a sua energia, com os seus mentores, com o seu eu superior, com a sua sabedoria divina e trazer para a Terra aquilo que você veio trazer. Aquilo que só você pode trazer. Porque o universo precisa de cada um de nós para fazer a mudança. O planeta Terra, a transição planetária, precisa que a gente faça a nossa parte. E a nossa parte é a nossa missão de vida. E a gente também tem várias missões de vida, tá? Algumas todas as pessoas têm. Outras missões apenas algumas não, mas um monte de gente tem. Mas nem todo mundo tem as mesmas missões. Isso eu vou falar também ali dentro do portal. Então, acesso ao portal, como eu disse, o valor é acessível, você tem acesso vitalício. É só dar uma olhada nas informações aqui abaixo que vai ter os valores, você pode parcelar em até 12 vezes ou fazer à vista. E o portal da missão está dentro de uma plataforma onde eu hospedo os meus cursos. Então você vai ali no link de pagamento e vai aparecer o link de pagamento dessa plataforma. É só você fazer o pagamento que você vai receber no seu e-mail acesso ao desafio. Lembrando, não é um curso, tá? Não é um curso, é um desafio de 22 dias com atividades práticas. Curso de missão de vida não faz muito sentido, vou te dizer o que é missão de vida, só isso. Então isso não é um curso, é um desafio, ou seja, eu te dou algumas tarefas simples para você fazer. No final desse desafio você pode conseguir entender qual é a sua missão de vida ou conseguir entender como que você deve cumprir a sua missão. Porque se você já sabe a sua missão, talvez você ainda não esteja na sua essência porque ela não está dando certo. Quando você fizer ela da forma que é para fazer, as coisas melhoram. Então eu vou ficar muito feliz de ter você dentro do portal da missão.
É só vir aqui embaixo no link, quero participar, talvez esteja escrito alguma coisa tipo, quero fazer, quero ser parte do portal. Só você ir no link abaixo e vem junto descobrir qual é a sua missão.